E hoje eu quero colocar mais um pensamento, mais uma palavra no teu coração, com a temática: mais vale a graça da imperfeição que a perfeição sem graça. Vamos ler o texto, é de Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Eu queria dizer que essa versão é a versão da Bíblia A Mensagem, da tradução da Bíblia A Mensagem, e que tem aí, eu acho que, elementos, informações preciosas para que a gente consiga entender um pouco dessa temática a partir desta narrativa. Vamos ler o texto? Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo, para orar. Um fariseu e um cobrador de impostos. Jesus gosta muito de fazer essas comparações. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Então Jesus comentou, Jesus sintetizou a história, Jesus deu o grande finale do sentido dessa narrativa. Quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro, não o fariseu. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas, preste atenção aí, se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Vamos ter um tempo de oração? Deus, há tanta palavra, tanto gesto que a gente viu hoje à noite e durante todo esse mês, que esse instante seja também esse momento onde o meu coração precisa ser dilatado, precisa ganhar sensibilidade, precisa ganhar uma escuta profunda, para que a gente consiga olhar melhor para a nossa estrada e para a nossa caminhada e não desistir de seguir quem nós somos, não desistir de encontrar no Teu amor a força, a beleza para continuar a caminhar. Amém. Que a vida não é perfeita, eu e você já sabemos. Mas a gente precisa talvez se perguntar: de onde é que vem essa ideia, esse pensamento de que é possível nós experimentarmos uma existência, uma condição da nossa humanidade, a qual a gente vai chamar de perfeita? De onde é que vem talvez uma cultura ou um projeto de vida, de ideias, de pensamentos que fazem com que eu e você talvez nos sintamos coagidos a buscar, a imaginar, a perseguir essa que seria a tão famosa perfeição. O conceito de perfeição, e aí, é fruto do pensamento grego.
Mais uma vez aqui, os gregos que são esses que produzem o conhecimento ocidental e que pereniza ao longo da história e do tempo essa ideia, essa imagem, essa lógica, esse conceito do que é ser perfeição. É a filosofia grega que vai vincular, que vai associar, que vai transmitir, que vai fazer com que a gente entenda o que é perfeição, aquilo que ela vai chamar de mundo das ideias. E mundo das ideias é este lugar, é este espaço, é esta moradia, é este habitar do que seria a perfeição. E o seu antagonismo, ou a sua diferença, ou o seu contraste, seria o mundo dos sentidos. E é o filósofo Platão que faz essa divisão. Ele divide o mundo em um mundo das ideias e o mundo dos sentidos. E no mundo das ideias é que se encontra a perfeição, é que se encontra a alma, é que se encontra aquilo que a gente acredita como sublime, é que se encontra a eternidade, é que se encontra a possibilidade de eternizar-se o tempo. E o mundo do sentido, que é esse mundo a qual a gente vive, essa realidade a qual a gente habita, é apenas uma cópia e, portanto, não é perfeita, e, portanto, é imperfeita, e, portanto, é desprezível, e, portanto, deve ser negada, e, portanto, deve ser rechaçada. Então, veja, esse mundo das ideias que o Platão faz a divisão, faz a secção, faz a separação, coloca como esse lugar onde a perfeição habita. E esse mundo, a qual eu e você vivemos, que é o mundo dos sentidos, portanto imperfeito, portanto desprezível, incompleto e dado ao limite, é o mundo que ele vai chamar do mundo dos sentidos. Então veja, foi na filosofia grega, no pensamento grego, que nos veio até hoje essa imagem, essa ideia de perfeição. Mas o que é que acontece? Que eu acredito que seja o mais grave. A espiritualidade cristã, preste atenção nesse detalhe, por séculos a fio, foi sempre mais platônica, ou seja, adepta da ideia da filosofia de Platão, que judaica. Essa dicotomia entre o bem e o mal, o certo e o errado, o céu e o inferno, tem muito mais relação com a ideia grega, a filosofia grega, do que com a espiritualidade judaica. Essa espiritualidade que faz parte da tradição de Jesus, essa espiritualidade que nega inclusive essa lógica, essa espiritualidade que inclusive faz com que inspire Jesus na sua caminhada. Veja, a Bíblia, ou a Torá, o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, já no início da narrativa metafórica do Gênesis, nos apresenta um Deus que cria a vida, que potencializa a nossa existência, não a partir de um processo harmônico, sincrônico, encaixado, mas sim de uma terra disforme, imperfeita e movida pela força do Espírito. E esse Espírito é sempre uma boa rebeldia para que a vida floresça na sua mais radical beleza. Veja o que diz o capítulo 1 de Gênesis, o verso 2. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então veja, não há por parte da experiência da fé judaica uma rejeição, uma ambiguidade que é própria da nossa condição humana. Não há por parte da experiência de fé, da experiência de fé de Jesus, que se inspira na fé judaica, essa ideia de dicotomia, dessa separação, dessa negação do que seria as nossas imperfeições, os nossos percalços, os nossos deslizes, os nossos erros. Nem mesmo o famoso episódio da queda do ser humano, que é o momento onde Adão e Eva pecam, que é a ideia que a gente ainda tem do pecado original, coloca
ou se coloca na atitude de Eva, como algo abjeto, como algo que deve ser rejeitado. Muito menos coloca em Adão a culpa de sermos o que somos a partir dele. Ou seja, a espiritualidade judaica, ela consegue olhar para a nossa condição humana, que também é a espiritualidade de Jesus, com essa percepção de que as nossas precariedades, as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos deslizes, não devem ser rechaçados e abandonados. Ao contrário, tem a chance de serem transformados e potencializados. Então veja, a transgressão do Gênesis, insisto, é vista como um ato de imperfeição. Mas essa imperfeição se coloca como única via possível de exercer aquilo que a gente conhece muito bem, que é o projeto da liberdade. Sermos humanos é sim aceitar a imperfeição como um caminho, um propulsor, para que a nossa vida consiga dar um passo adiante, para que a nossa vida consiga ser reinventada, para que a nossa vida consiga ser criada, inclusive. E aí, eu pedi o auxílio para não ficar só nas minhas palavras, e você achar que eu estou delirando, do rabino Newton Bonden, em A Alma Imoral. Veja o que ele diz: os maiores pecados para a moral não são as tentações do corpo, mas os pecados da alma, as seduções da estética, da pureza, do absoluto, do autoritarismo e da certeza, são conquistas da moral e da tradição do corpo. São, no entanto, os pecados, olha só o que ele diz, são, no entanto, os pecados, tal como a transgressão de Adão e Eva é apresentada, que elevam a alma. E isso não é satânico, mas a perspectiva da alma. Porque as surpresas do relativo, das misturas, dos erros, das espontaneidades ou dos pecados, fortalecem a alma e lhe oferecem seu nutriente mais importante. Ele vai chamar de evolução. É só a partir desses fracassos, é só a partir desses deslizes que é possível haver uma revolução do humano. Então veja, e aqui a alma, que eu quero fazer esse parêntese, a alma não é esse corpo etéreo fora do corpo. Mais uma vez, o judaísmo não faz essa dicotomia. O judaísmo e a fé a partir da tradição judaica, que é a fé a partir de Jesus, não trabalha com essas dicotomias, com essa separação. Então a alma aqui não é esse corpo etéreo fora do corpo, muito menos uma outra matéria que forma o humano, mas sim esse termo, ele é usado para mostrar que é uma parte nossa, do humano, que irrompe, que transgride, e transforma, e revoluciona. No entanto, é imperfeita. No entanto, é que desobedece os limites, mas também é que alcança a possibilidade de fazer com que o seu destino não tenha um ponto final, mas sim uma reticência. Em outras palavras, quando a gente se dá conta dessa imperfeição, aí é que a gente consegue ver a possibilidade de vivermos e crescermos. E mais uma vez, de criarmos, de inventarmos. Porque a gente não pode, eu e você não podemos, é renunciar à possibilidade da imperfeição. Essa é a grande tragédia, minha e sua. Porque quando a gente renuncia a essa possibilidade, a gente enclausura o nosso destino, a gente enclausura a possibilidade, inclusive, da mudança. Então a imperfeição é essa graça. Para quê? Para fazer com que a vida ganhe outros roteiros, outros destinos. Agora, o que é que o texto que a gente leu tem mais a nos dizer sobre isso? Primeiro, no mundo que é um palco, desista de parecer quem você não é.
Não seria exagero da minha parte dizer que há certa teatralidade nessa parábola contada por Jesus. Porque ele faz esse jogo de imagem, ele faz esse jogo de palavras, ele insere dois personagens com distinta disposição. São personagens antagônicos. Para quê? Para que os discípulos, de alguma forma, consigam olhar e comparar os modelos e identificar a espiritualidade que ele deseja que eu e você precisamos seguir, precisamos viver. E cá entre nós, quando a gente olha essa narrativa, Jesus não vilaniza, não torna vilão nenhuma das personagens. Mas ele frequentemente coloca em evidência os gestos, as posturas, o modo de ser daquele a quem os fariseus e consequentemente a religião aqui nesse tempo judaica mais ojeriza, mais rejeita, mais denuncia como impuro, mais apresenta como pecador e imperfeito. E aí a gente precisa relembrar que alguns momentos que Jesus faz isso de maneira pedagógica para os discípulos, ele coloca essa comparação entre sempre o fariseu como perfeito, certinho com Deus, o que cumpre os ritos, que cumpre a norma, que cumpre a regra, e coloca também uma outra personagem, geralmente percebida socialmente como impuro, como alguém a quem deveria ser desprezado. Lembra aí? O samaritano. Lembra aí quem ele elogia a fé? O centurião. Então Jesus faz esse jogo o tempo todo, porque há na sua pedagogia uma ideia transgressora para que os discípulos e aqueles que os seguem compreendam de que tipo de gente é formado o reino de Deus. E aí é isso que também a gente precisa entender hoje. Qual é o tipo de gente que é formada o reino de Deus? O reino de Deus não é feito de gente que nega a sua condição. O reino de Deus não é feito de pessoas que ocultam as suas debilidades. O reino de Deus não é gente, não é feito do tipo de gente que se escandaliza com as suas fraquezas. O reino de Deus não é o tipo do reino que se rejeita as pessoas porque elas confessam as suas omissões. Não. O reino de Deus é feito de gente como eu e você, às vezes frágil, às vezes inconstante, às vezes cheio de dúvidas, cheio de incertezas, porque o que Jesus deseja aqui, nessa parábola, é que a gente não seja uma espécie de pessoa que vive um simulacro, uma imagem plástica, às vezes até performática, mas que quando está sozinho, quando é capaz de olhar para si, sabe o vazio que lhe habita. Então veja, há nessa parábola duas performances em evidências. A primeira, que é a do fariseu, afirma o que o outro é, ou se afirma, ou se tem a sua identidade afirmada, a partir da exposição do que o outro é. Ele se afirma, ou ele diz quem ele é, a partir do momento que ele aponta para o outro, e não para si. E aqui a psicanálise nos ajuda a enxergar o que é que o fariseu de fato carrega. Ele vive uma vida ritualística que parece perfeita, religiosamente legítima, que lhe garante uma boa posição social, que lhe torna insuspeito entre as pessoas, mas que não consegue conviver com as suas sombras, mas que não consegue conviver com os seus dilemas, mas que não consegue conviver com aquilo que o Freud vai chamar de expulsões de morte, mas que não consegue viver com a verdade que lhe habita, e é por isso que ele sempre vai jogar para o outro, expor as falhas, os erros, os deslizes do outro. E aí é por isso que Jesus nega essa espiritualidade.
E é por isso que Jesus conta essa história, porque ele quer denunciar o grupo que está ali, que tenta aparecer uma coisa, mas que não consegue ser de fato quem são. Jesus enxerga no moralismo do fariseu o escapismo de quem realmente nós somos. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não consiga viver com certa autenticidade, para que a gente não consiga se enxergar e em vez de se enxergar as suas sombras, tentar sublimar o que nós somos, e com isso a gente se indispõe, e com isso a gente torna a vida muito mais asfixiada, e não consegue seguir adiante, porque a gente tem um tacão acusador sobre nós mesmos, e a gente não consegue ganhar força, e a gente não consegue ganhar graça, e a vida se torna pesada, difícil. Então Jesus apresenta essa espiritualidade para que eu e você consigamos ser quem somos, a despeito das nossas sombras. E aí é engraçado que durante toda a narrativa dos evangelhos, Jesus é um sujeito transgressor. Muitas vezes os discípulos dele comem no sábado, não lavam as mãos. Ele cura no sábado. Ele tem alguma ação a favor da vida. Então Jesus abre mão muitas vezes da regra da lei, porque ele sabe que é insustentável, porque é inviável, é asfixiante cumprir todos os ditos. Sabe o que é que ele prefere? Ele prefere a consciência de quem sabe o que é. Sabe por quê? Porque quem sabe o que é consegue viver melhor e em paz. Este que sabe quem é, vai ter muito mais chance de encontrar na graça a possibilidade de se reinventar a despeito dos seus deslizes, vai encontrar leveza, inclusive para encarar os seus pecados, vai se sentir em paz, inclusive para assumir a dor e a alegria de quem é, de quem se é. Agora a gente vai para a segunda performance, a do publicano. Como é que ele reage? Como é que ele se coloca? A sua performance é de alguém que se coloca e coloca no seu pecado, na sua imperfeição, a possibilidade da sua cura, a possibilidade de olhar para si, a possibilidade de olhar ali no seu erro, no seu deslize, a cura de uma vida mecanizada, fria e tediosa. Sabe por quê? Porque ele desistiu de ser perfeito, ele desistiu de viver uma máscara, ele abriu mão dessa máscara e assumiu a sua debilidade, a sua fraqueza. Sabe por quê? Porque eu tenho uma sensação que gente perfeita é sem graça, é sem história, é gente ranzinza, é gente que não tem a humildade de se encarar, de perceber-se, e ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente tem uma certa maior disposição, inclusive em relação ao outro. E aí eu acredito que o exercício que o publicano faz é aquele que encontra nas suas falhas o ponto de partida de uma vida transformada. Porque eu acredito e penso, a partir dessa parábola que Jesus nos conta, a verdade que a gente é, muitas vezes, não está nos nossos acertos, mas nos nossos equívocos, nos nossos tropeços, nos nossos deslizes. Então, a gente precisa de um espaço necessário para que de alguma forma a gente consiga raspar as tintas que nos incomodam, porque é somente fazendo exercício, inclusive, que a gente vai se dar conta daquilo que nos habita, daquilo que eu sou, daquilo que nós temos,
Quais são as ambiguidades que nos angustia, sem esse exercício, sem esse espaço para conhecer-te a ti mesmo? A gente corre o risco de inviabilizar a nossa própria existência. Então a gente precisa desse momento de olhar para tentar raspar as tintas que nos incomodam, que nos asfixiam, para não deixar de trilhar o caminho de que é ser. E aí, o poeta Fernando Pessoa, a partir do seu heteronônimo, Alberto Caeiro, diz assim: procuro dizer o que sinto, sem pensar em que o sinto. Procuro encostar as palavras à ideia, e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado, porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-se e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal que a natureza produziu. E assim escrevo, querendo sentir a natureza, nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e nada mais. E assim escrevo, ora bem, ora mal, ora acertando com o que quero dizer, ora errando, caindo aqui, levantando-me acolá, mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. É isso que a gente precisa olhar para essas duas imagens, para esses dois personagens. A gente não precisa carregar, a gente não precisa trazer um apontamento sobre o outro para tentar se livrar de quem a gente é. O milagre da nossa salvação vai ser com que o momento em que a gente seja capaz de encontrar-se com nós mesmos, com as nossas debilidades, com as nossas faltas. É aí que a gente tem a chance de, inclusive, continuar a caminhar e a seguir em frente. Esse é o ponto que faz com que a gente olhe para a nossa vida, mesmo que imperfeita, mas ela pode ser leve e graciosa. E segundo e último, em um mundo de desempenhos, desista do perfeccionismo. Eu acho interessante quando você faz parte de uma série de recrutamentos para angariar algum emprego, uma oportunidade de trabalho. Aí tem a famosa pergunta, não sei se vocês já ouviram, já presenciaram isso: qual é o seu defeito? Aí a pessoa diz: sou perfeccionista, né? Sou perfeccionista, esse é o meu defeito. Mas qual é o problema do perfeccionismo? Tem um problema no perfeccionismo. Ele é uma ilusão, ele é um poço sem fundo, porque em vez de suscitar em nós um sentimento de contentamento, em vez de suscitar em nós um sentimento de limite e satisfação, ele na verdade é uma máquina de produzir culpa. Mas não só isso, quando a gente se bitola, quando a gente acredita mesmo nessa ilusão do perfeccionismo, a gente deteriora a nossa existência e ela provoca um esgotamento. E aí, há inúmeros exemplos sobre isso. Eu lembro de uma entrevista, umas 2 semanas atrás, do Oscar, porque ele é esse atleta, esse sujeito que buscava a cesta perfeita, buscava a partir dos seus exercícios, a partir das suas atividades, e não há um mal nenhum nisso. É importante que a gente seja diligente, é importante que a gente busque a excelência. O problema é que, às vezes, esse processo faz com que a gente entre numa roda viva e se engane, e em vez de acumular satisfação, a gente acumula frustração. E eu fiquei observando, porque era no programa Altas Horas, e aí o Serginho Groisman exaltando a carreira do Oscar, e tudo, e lá, e teve uma certa hora que ele disse: mas teve uma cesta.
teve uma cesta que eu não consegui fazer. E aí o Serginho Groisman viu a inquietação dele, imediatamente disse assim, né, mas houveram outros títulos, outras partidas que você venceu, a partida histórica que vocês ganharam no Pan-Americano contra os Estados Unidos. E aí ele não desistiu de repetir de uma cesta a qual ele não conseguiu atingir. Então veja, parece que ainda ali o amedronta, o culpa, e ele não consegue se desvincular, e ele não consegue talvez ter um pouco de sanidade de entender tudo aquilo que ele já caminhou e já fez. E aí não é à toa o número de pessoas adoecidas mentalmente, que vem dessa ideia, que é produto dessa perversão, de que uma vida ativa é que vai nos tornar livres e mais perto da felicidade, uma vida que consegue cumprir à risca toda uma dinâmica de trabalho e que a gente não vai se dar conta do insucesso, do fracasso, da possibilidade de errar, vai fazer com que a gente acumule esse sentimento. Ou seja, talvez a gente viva uma cultura de obediência a esse mundo que só sabe de si, do outro, a partir somente do momento que a gente é capaz de mensurar, a partir do momento que a gente é capaz de contabilizar apenas os ganhos, e que não consegue olhar para as suas perdas. O problema do perfeccionismo é que vai exigir do mundo e de nós uma atitude diante da vida que nos levará a amputar a beleza das nossas contradições, que vai fazer com que a gente negue os nossos limites, que a gente não se dê conta das nossas falhas, das nossas inadequações e dos nossos erros. A vida com graça não abre mão dessas interrupções, desses entremeios, desses desencontros, dessas pausas que nos fazem, que nos possibilitam enxergar melhor o nosso roteiro, inclusive de ter contato melhor com a nossa angústia, inclusive de se dar conta dos nossos amores e da nossa casa. E é por isso que Jesus, aqui nessa parábola, coloca um elemento muito importante, necessário para o nosso tempo, que é a oração. Não é à toa que Jesus coloca os dois personagens dentro de um templo, falando de uma mesma coisa, é a oração. De um lado há uma oração que é produtiva, ativa, uma oração que inclusive diz o quanto jejua e o quanto consegue se estender como benefício ao templo. Do outro lado há uma oração precária, há uma oração que se reconhece, há uma oração da fragilidade, há uma oração da fraqueza, e por isso é abençoada, por isso é agraciada, porque a oração não é o lugar para a gente colocar os nossos bônus, os nossos prodígios, mas sim levar a nossa modéstia, a nossa despretensão diante da vida e de si. A oração é esse lugar propício para a gente interromper a vida, sabe? Interromper no sentido de parar e de dizer assim, eu não quero receber esse imperativo de que me diz a todo tempo que eu tenho que produzir, e que me diz que ao passo que eu produzo eu sou perfeito, eu sou útil, ao passo que me diz que eu tenho que dar o máximo de mim, para que de alguma forma eu consiga encontrar inclusive recompensa. Jesus sabe que essa é uma armadilha. A gente precisa desistir do perfeccionismo nesse mundo onde é apenas desempenho. Há um movimento que a gente precisa encarar e encarnar nos nossos processos, que é da pausa, que é da oração, como esse lugar onde a gente não vai ganhar nada, mas a gente vai encontrar muito afeto. Há um filósofo que a gente gosta muito aqui, os pastores,
chamado Byung-Chul Han, que ele faz essa denúncia no seu livro A Sociedade do Cansaço. Ele diz assim: o que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Nós devemos olhar para a oração do publicano como a nossa cura, como um encontro com a nossa fragilidade. Esse lugar onde a gente resiste uma cultura do fazer e começa a cultivar uma outra cultura, mais leve, mais graciosa, que é a cultura do acolhimento de si e do outro, com todas as suas sombras e luzes e imperfeições. É isso que a gente precisa. A gente não precisa ser coagido a aparentar o que nós não somos. Há um livro de um escritor, que eu esqueci agora o nome, mas se chama Que Emoção. E a grande queixa dele é sobre essa ausência que a vida anda tendo, inclusive das lágrimas, do choro, desse espaço que é imagético e que às vezes também é performático, mas que nesse tempo plástico, onde a gente às vezes oculta o que nós somos, onde a gente nega a nossa humanidade, onde a gente nega os nossos deslizes, a gente já não se pergunta, como Hamlet, ser ou não ser. Essa é uma questão importante hoje para a gente, porque a vida da graça chama eu e você a sermos, sem medo, sem negar o passo em falso, que é da vida, que é pedagógico até, para que a gente não consiga acreditar que vive uma vida perfeita, mas que é sem graça, mas que é sem sabor, mas que é sem intensidade, mas que é sem história, mas que é sem a possibilidade, inclusive, de mudar. Eu quero terminar esse sermão, essa palavra, com um texto que, para mim, é revolucionário. Preste atenção. Deus, de tão perfeito, conheceu a plenitude do tédio. De tão cercado pelo idêntico a si mesmo, incapaz de dizer porque hoje não é apenas um reflexo de ontem, sem jamais ter sonhado com um outro dia, enfadado com a possibilidade de um mundo impecável, inventou o amor. Ou seria, preferiu amar. A invenção do amor, ou dos amigos, é o encontro com o imperfeito. E aqui está a sua grandeza. Nada se compara ao êxtase da imaginação, à adrenalina do inusitado, ao ciúme diante do livre amante, à ardência do anseio pelo melhor, ao sabor fugidio do fugaz, à satisfação de um mundo transformado, ao descanso gostosamente dolorido diante do que não mais é caos. Sensações próprias da vida imperfeita, do que está para sempre para ser, do que sempre podem desejar uma outra coisa, dos humanos. Logo depois de inventar o imperfeito, Deus conheceu a lágrima da frustração, a dor mais feliz dos espíritos livres sentem. Viu as costas dos que mais amou, duvidou sem resistir. O Criador chorou mais uma vez. Desta lágrima, descobriu o perdão. Lágrima esquentada com afeto e graça. Mal compreendido pelos amigos, inimigos tolos, pecado, recobriram-no de ídolo. De tão cansado do incerto, angustiados por tanta liberdade, os amigos inventaram ídolos, pretensos profetas e arrogantes senhores do futuro,
sacerdotes e magos de um Deus acuado, cristos milagreiros da mesmice ressurreta. Inventaram a religião, vestiram-se de absoluto. Deus, que do absoluto fugiu, em desespero que inventaram o imperfeito. Imperfeito se fez. Inventou-se entre os incertos, aperfeiçoou a imperfeição, humanizou-se entre os humanos, de tão impreciso, despido das forças do absoluto, igualmente inapreensível, excepcionalmente frágil, de tão vivo e tão morto, descortinou o absoluto como quem desnuda o que é mal, imperfeito, salvou-nos da perfeição. Você quer ficar em pé comigo nesse instante?